Galera, eu vi um vídeo recentemente que eu achei bem interessante. Falava sobre calcular a altura de uma nuvem, né? Também dá para calcular a altura de outras coisas, como calcular a altura de um prédio, etc. Como funcionava? Basicamente você estava em um ponto, você olhava para algo no alto, poderia ser uma nuvem. E aí com o objeto você media o ângulo, você andava X metros, media o ângulo novamente e você calculava a altura, certo? Como funciona isso? Hoje eu vou estar mostrando de maneira matemática o cálculo para fazer, para calcular a altura, certo? Bem, se eu falar que tem uma nuvem nesse ponto aqui, ponto A, está uma altura H, certo? E vamos dizer que eu estou em um ponto B e calculo o ângulo por meio de um objeto lá, esqueci o nome, calculo o ângulo. Bem, mas eu calculei o ângulo do plano em relação à nuvem, né? Aí eu ando X metros, certo? Isso aqui eu vou mostrar de maneira generalizada, certo? Porque eu quero mostrar de maneira generalizada. E aí depois de andar X metros, eu tenho um novo ângulo. Vou falar que esse ângulo aqui é um ângulo alfa, esse aqui é um ângulo beta, certo? Beleza. E como que eu calculo esse H? Bem, você vai calcular a altura da nuvem no caso, utilizando uma calculadora, porque com a calculadora você consegue achar a tangente do alfa e a tangente do beta. No cálculo você vai utilizar trigonometria, né, que é a tangente. Então, como na vida real dificilmente você vai ter valores exatos, por exemplo, você pega um seno de 27 graus, por exemplo, seno de 7 graus, esse alfa for 7, entendeu? Então você vai usar a calculadora. Mas beleza. Vou mostrar de maneira generalizada e depois usa a calculadora. Primeiramente a gente pensa, se eu tiver esse N aqui, eu descubro a altura, certo? Por quê? Eu digo que eu já sei o ângulo, certo? Isso aqui é para se eu já souber esse ângulo, que é o caso lá do vídeo que eu vi. Então se eu tenho esse ângulo, eu vou aplicar a tangente, porque eu tenho a tangente de beta. Jogando na calculadora, não importa qual ângulo for aqui, eu estou fazendo de maneira generalizada, que será o que? H sobre N. Se eu tiver esse N, eu passo multiplicando aqui e eu acho o valor de H, certo? Beleza. E da mesma forma, eu posso aplicar essa tangente do alfa. Se eu tiver o N, eu também encontro o valor da altura. Por quê? A tangente de alfa será o que? H sobre x mais n. Então só me resta descobrir esse n. Se eu descobrir esse n, eu passo multiplicando. E porque o que? Eu já sei o alfa, eu sei o beta e eu sei o x. O experimento é basicamente que eu olho para a nuvem que está a um ângulo alfa, eu caminho x metros e olho para a nuvem de novo e calculo um novo ângulo, certo? Ou pode ser um prédio, tem um prédio aqui, eu olho para ele, vamos botar o ângulo, aí eu ando um tanto de uma certa distância e olho novamente, calculo um novo ângulo, certo? Então, beleza. Se eu passar multiplicando isso daqui, o que eu fico? Que tangente de alfa, deixa eu fazer um alfa mais bonitinho, é igual, não, pode ser multiplicando, né? Então olha só, o x multiplica e o n multiplica, então fica tangente de alfa vezes x, mais tangente de alfa vezes n. Isso aqui é igual a altura, beleza? Estou botando a altura h, porque a altura em inglês é height. Não sei se é essa a pronúncia certa, mas ok. Olha só, como eu não tenho n, o que eu quero fazer? Eu quero que esse n desapareça. Então eu vou botar essa equação aqui, vou botar o n em função de tangente de beta e de h, para eu pegar e substituir aqui e o n sumir, beleza? Então daqui, o que eu faço? Eu troco esses dois daqui, ó, eu troco de posição,
E eu tenho que n é igual a h sobre tangente de beta. Beleza. Agora eu posso jogar o n aqui, né? Esse h sobre tangente de beta eu boto aqui. Porque agora o n vai sumir da equação e eu vou ter a altura em função do que é conhecido, que é a tangente de alfa, tangente de beta e o x. Então beleza, então tem tangente de x, não, tangente de alfa vezes o x, mais tangente de alfa. Agora em vez de eu botar vezes o n, eu vou botar vezes isso, vezes h sobre tangente de beta. Isso aqui é igual a h. Mas eu quero achar o h, certo? Desde o pré, assim, no quinto ano a gente já começa a aprender equação e a gente sabe que devemos botar tudo que a gente quer, descobrir de um lado só da equação. Então eu vou jogar isso aqui para esse lado, diminuindo, para eu botar o h em evidência e deixar o h sozinho, certo? Então como tem h dos dois lados, eu vou passar esse aqui para esse lado, para deixar tudo que tem h de um lado só. Então tangente de alfa vezes o x é igual a h menos h que multiplica tangente de alfa. Não precisa nem desse parênteses, né? H tangente de alfa sobre tangente de beta. E agora eu posso botar esse h em evidência, certo? Ficando o quê? H que multiplica 1 menos tangente de alfa sobre tangente de beta. Beleza. Agora eu vou pegar isso daqui e vou passar para esse lado dividindo, né? Tá multiplicando, vou passar dividindo. Então, tangente de alfa, vou botar o x aqui antes, beleza? X tangente de alfa sobre esse valor, 1 menos tangente de quê? De alfa sobre tangente de beta. Isso aqui é igual a altura, beleza? Agora eu vou botar tudo no mesmo denominador aqui. Então eu vou tirar esse 1 daqui, olha só. E vou mudar para o quê? Para tangente de beta. Vou botar tudo sobre o mesmo denominador, beleza? Agora, divisão de fração, o que, é que a gente faz? A gente inverte e multiplica, né? Então x vezes tangente de alfa inverte e multiplica, certo? Vezes tangente de beta sobre tangente de beta menos tangente de alfa. Beleza? Tá certo? Tudo certo. Então é isso aqui, galera. Assim a gente descobre a altura a partir do ângulo, dos dois ângulos, e a partir da distância que a